Saiu a terceira temporada do anime de One Punch Man e a situação, galera, é realmente preocupante. Se o mangá de One Punch Man já teve o seu hype basicamente caindo, indo até o esquecimento gradualmente depois da batalha do Saitama contra a Tatsumaki, né, que veio depois da batalha contra o Garou, o anime também tá passando pela mesma situação. E se isso continuar dessa forma, pode ser que a gente esteja vendo o fim gradual da história de One Punch Man antes mesmo dela se encerrar. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, não antes de você deixar o seu soco sério no botão do like e no botão de se inscrever no canal agora. Vamos falar sobre isso também, porque isso, se tudo der certo, se um dia a gente tiver a quarta temporada, talvez a gente veja isso acontecendo ainda nessa próxima temporada. Vamos lá, galera, a terceira temporada de One Punch Man saiu e a gente, pra fazer um contexto aqui rápido, quem lembra, né, da primeira temporada de One Punch Man, quando a gente teve ali a Madhouse no auge da sua glória, lançando aquela pedrada que foi a primeira temporada do anime, cara, com aquela cena de abertura, né, do Saitama logo de cara, sonhando que ele tava enfrentando inimigos poderosos, que na hora a gente pensava, a gente não tinha parâmetro nenhum, então a gente olhava aquela cena dele enfrentando uns bichinhos randoms ali, e a gente pensando, caraca, que cena foda! E a gente não fazia a menor ideia que aquilo se tratava de um sonho, né? E o Saitama enfrentando uns bichinhos randoms quaisquer. Depois disso, cara, a primeira temporada foi simplesmente um show, né? A gente teve o Saitama, por exemplo, enfrentando o Genos, que é simplesmente uma das batalhas mais bem animadas da história até os dias de hoje. A gente teve também a clássica cena do meteoro caindo em direção à cidade do Saitama e o Saitama conseguindo proteger a cidade ali com um soco, né? Cara, foi tudo muito maravilhoso. Depois, obviamente, a luta contra o Boros, mas sinceramente o Boros pra mim não me marcou tanto, né? Pra mim a luta contra o Genos foi o que realmente me marcou naquela primeira temporada. Sério? Pra mim foi o meteoro. Pra você também foi o meteoro? Tudo bem, foi uma cena que marcou bastante, marcou né? Muito. É porque na época a gente pensava, não, né? A gente tava conhecendo o Saitama, a gente pensava, não, mas o meteoro é muito grande. Será que ele realmente vai conseguir lidar com isso só com um soco? Sim, ele conseguiu. Aquela cena que ele divide o céu é na batalha contra o Genos? É, na batalha contra o Genos. Quem é que vai esquecer então disso? Eu revogo o meu voto. Revogo o meu voto. Cara, aquela luta foi sensacional. Foi melhor do que a luta contra o Boros, por exemplo. Sim. E aqui, a gente até pode abrir um certo parêntese, porque atualmente a gente tá vivendo essa era dos grandes lançamentos, né? Das grandes produções audiovisuais a nível cinematográfico para o streaming, para a internet, né? Para serem exibidos também na internet. Isso tá acontecendo não só com os animes, mas também com as séries, e isso a gente tá vendo num fenômeno como um todo, né? Uns animes não são diferentes e Kimetsu no Yaiba é talvez o principal exemplo disso, né? Todo mundo esperava a nova temporada de Kimetsu, todo mundo esperava a nova temporada de Shingeki no Kyojin, por exemplo, todo mundo espera a próxima temporada de Jujutsu Kaisen. Então Kimetsu também foi um dos que fez com que o nível da animação japonesa se elevasse da forma como a gente conhece hoje, a ponto inclusive de sair do streaming, digamos assim, né? Agora se tornou algo tão grandioso que ele passou a ser exibido no cinema, né? Numa trilogia de filmes que a gente tá acompanhando. Só que One Punch Man é um caso um pouco mais específico porque ainda em 2015 ele já lançou a pedrada que foi a primeira temporada, sabe? Veio, digamos, um pouco antes dessa era que a gente tá vivendo atualmente, né? Que é a era das grandes produções e dos grandes lançamentos de animações japonesas e, né, produções audiovisuais como um todo. Então, One Punch Man conseguiu lançar essa pedrada ainda em 2015 e é óbvio que não só o nível das animações japonesas e das produções como um todo tá num patamar muito elevado, mas o próprio anime de One Punch Man, ele já começou sendo dessa forma, né? Já começou no ápice. Então, quando a gente tem um padrão sendo elevado lá no topo, logo em 2015, na primeira temporada, não tem como a gente esperar menos do que isso para as próximas temporadas. E infelizmente, não foi isso que a gente teve na segunda temporada e não é isso que a gente tá tendo e não vai ter nessa terceira temporada também. A segunda temporada, como a gente sabe, saiu do estúdio da Madhouse e foi pra DC Staff e é óbvio que ela teve os seus problemas, né? Pra variar, trocou de estúdio.
Fica uma merda. Não digo que é necessariamente um problema, mas nesse caso, sim, foi um problema. Cara, o impacto da Madhouse na produção da primeira temporada de One Punch Man foi tão grande que, mesmo anos depois, muita gente ainda tratava a Madhouse como um estúdio divino, praticamente, mesmo quando o estúdio já estava passando mal das pernas. Já estava mal das pernas e lançando pérolas como foi, por exemplo, a terceira temporada de Overlord, sabe? Uma cena de perseguição lá completamente esquisita, mal feita, etc. Enfim. Então o hype foi tão grande que até se perdurou no legado da própria Madhouse, né? Hoje em dia parece que tá um pouco melhor, graças a Deus, mas não parece que tá no mesmo nível de antigamente. De qualquer forma, a segunda temporada de One Punch veio com a DC Staff, todo mundo tava preocupado, com razões, e a gente teve o que a gente teve, né? O que a gente viu, né? Uma animação mediana que obviamente não conseguiu se manter no mesmo nível de hype, no mesmo patamar que a primeira temporada, mas ao mesmo tempo meio que conseguiu passar de ano, né? A gente teve cenas ali, digamos que ok, né? Conseguiu passar de ano, como por exemplo a batalha contra a Centopeia Anciã, mas a preocupação agora é com a terceira temporada. Nessa terceira temporada, falando um pouco sobre o plot, a gente vai acompanhar um pouco da jornada, na verdade, basicamente isso, né? A jornada dos heróis para conseguir lidar com a ameaça da associação de monstros, né? Basicamente, o filho, a criança de alguém importante ali envolvido na politicagem dos heróis, nesse mundo dos heróis, é sequestrado pelos monstros e todo o arsenal de heróis é convocado para conseguir lidar com essa ameaça, né? Basicamente apenas uma desculpa furada, né? Pra gente ter batalhas atrás de batalhas. Então, essa temporada por si só já é preocupante justamente por isso. É uma temporada que vai se consistir apenas de batalhas entre os heróis e os monstros. Então é preocupante justamente por conta disso. Além disso, né, por muito tempo não tivemos o nome do diretor dessa terceira temporada sendo revelado, que deixou a situação ainda mais preocupante da gente não saber se o anime ele sequer ia ser lançado em outubro e se ele já tinha algum diretor faltando poucos meses para o anime ser lançado. A gente teve muito em cima da hora um trailer muito breve para essa temporada, depois a gente teve outro que não mostrava praticamente nada também, né? Então tudo indicava que essa terceira temporada seria um fracasso. Não tinha trailer, mal tinha trailer, a gente nem sequer sabia se o anime ia realmente sair nessa temporada de outubro, demorou muito tempo pro nome do diretor ser revelado, então a gente simplesmente esperou pro pior, né? Então o primeiro episódio dessa terceira temporada saiu finalmente, e assim, além do próprio episódio não ter, na verdade, nada demais em questão de história, foi muito introdutório, os personagens discutindo ali o que eles vão fazer, quando eles vão agir, de que forma eles vão agir para lidar com a ameaça da associação de monstros, mas em relação à animação como um todo, por ter sido um episódio básico, não exigiu muito da animação, do estúdio de animação. Mas é como a gente sabe, mesmo com o básico, a gente consegue perceber quando um estúdio ele poderia fazer mais, mesmo lidando com o básico. Eu sempre gosto de citar o exemplo de Death Note, porque mesmo nas cenas em que os personagens simplesmente estavam conversando ou escrevendo alguma coisa, tudo aquilo se tornava uma grande obra-prima. Então isso poderia muito bem ser trazido para One Punch Man também. Uma cena que eu queria citar aqui nesse primeiro episódio, quando o Garou ele acorda depois de ter apanhado do Silver Fang, né? Ele poderia ter acordado numa cena muito mais épica, mas não, foi só uma cena simples dele acordando num quarto de noite. Então, além da gente ter tido simplesmente cenas estáticas ao longo do episódio inteiro, não só isso, mas o anime ele foi recheado de cores. Para conseguir disfarçar um pouco da, digamos, monotonia do episódio, das cenas estáticas do anime, eles decidiram forçar uma caralhada de cores. Então mete uma saturação muito grande, uma cor muito vibrante, né? Um spot de luz muito forte em cima da Tatsumaki, por exemplo, de outros personagens, para tentar deixar a cena um pouco mais incrível, um pouco mais impactante, mas nada passa de simplesmente um disfarce, uma maquiagem barata, infelizmente. E como eu falei, essa terceira temporada ela vai ser recheada de luta e eu sinceramente não sei como vai ser a partir de agora. Talvez seja exatamente o que a gente teve na segunda temporada, uma temporada que simplesmente passe
de ano, mas aquele aluno que você sinceramente duvidou muito que ia conseguir passar, mas pelo menos se esforçou para conseguir passar, mas sinceramente falando de uma possível quarta temporada, pra mim, a DC Staff deveria passar o bastão, porque é justamente quando a gente vai ter a introdução da batalha do Saitama contra o Garou e também a luta da Tatsumaki, né, na verdade antes disso, né, a Tatsumaki contra a Cycles, e que vai ser realmente o ápice desse novo arco, né, desse novo arco que tá sendo introduzido nessa terceira temporada. Então, pra mim, galera, é a DC Staff reconhecer que ela não vai ter cacife para conseguir entregar uma qualidade, um material de qualidade que a gente espera, pelo menos para esse final de arco. Você acha que tá sendo uma apresentação de PowerPoint igual o Shumatsu no Valkyrie? Tá sendo, mas na verdade esse primeiro episódio ele meio que foi isso, foi todo mundo só conversando, então não tem nem muito o que avaliar. O trailer, por exemplo, só mostrava isso, personagem conversando, apresentação de personagem, mas nenhuma grande cena de luta. Por enquanto, parece que eles estão fazendo agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá os caras animando as grandes batalhas dessa temporada. E, infelizmente, eu acho que simplesmente vai ser algo que nota 6. Então, sinceramente, já que o estúdio Mappa tá pegando tudo quanto é animação, já que Shingeki no Kyojin acabou, que eles peguem então, que eles peguem como todo mundo espera, e eu vou cair nesse clichê, que eles peguem a quarta temporada de One Punch Man pra conseguir entregar um material da qualidade que o One Punch merece e que a gente merece também. Por que a gente merece? Porque a gente tá merecendo. Porque a gente merece também. A gente merece tudo do bom e do melhor. Por que não, né? Então, se você concorda, se você discorda, eu quero ver o comentário de vocês aqui embaixo em relação a essa nova temporada de One Punch Man. Quero saber o que vocês acham também sobre o episódio como um todo, né? O que vocês estão achando dessa temporada. E não se esquece, mais uma vez, de conferir o seu like e a sua inscrição aqui no canal pra gente alcançar a nossa marca do primeiro 1 milhão de seguidores, beleza? Até a próxima, tchau!